Mais Saúde retorna no terceiro bloco, perguntando ao Dr. Luiz uma questão que é muito, Luiz, das preocupações das mães e das famílias, não só das mães, mas de toda a família com relação a esse período de amamentação. Existe a história de leite fraco e pouco leite, ou isso é um mito? César, mito em relação ao leite materno é uma usina, né? O leite materno, a cultura da amamentação é uma usina de mitos. Existem muitas coisas. Exatamente o leite fraco ou o pouco leite, ele muitas vezes, na grande maior parte das vezes, é resultado de uma técnica mal orientada. Exemplo, só bem breve para você entender, para o espectador entender, se o bebê mama muito na ponta do peito, ele está mamando longe da fonte, que é o miolo, que é a areola propriamente dita, aquela região escura perto do bico, em volta do bico. Então, se o bebê pega bem pertinho do bico do peito, ele fica 1 hora mamando e consegue mamar uma quantidade assim. Então, ele passa 1 hora e morto de fome, a conclusão natural: eu tenho pouco leite, meu leite é fraco. Mães que têm leite demais também padecem de uma confusão fisiológica, que a gente sabe que o primeiro leite é mais aguado, o leite dos primeiros minutos é mais aguado. Aquele volume daquela mãe é tão grande que o neném mama e não chega à metade do volume que tem e não chega ao leite final da mama, que é o leite gorduroso. E ele mama, daqui a 10 minutos ele quer de novo. A conclusão: meu leite é fraco. Então, um pouco de conhecimento do que acontece com a fisiologia, né, vai, de certa maneira, pulverizar certos mitos que vão se criando, né, em torno do leite, que não corresponde exatamente o que quer. E aí a gente vai sobrar um volume mínimo de casos que a gente pode entender como casos assim como existem deficiências visuais, neurológicas, etc., existe também leite com hipogalactia, com pouco volume de caloria, mas garanto para você... São raros. São raros, é a minoria extrema, numa população de mulheres saudáveis que acabam de dar à luz a bebês íntegros, mulheres que não fazem uso de nenhum tipo de medicação, não têm o leite adoentado, não podem ter, né? Então a saúde é homogênea com o corpo inteiro, né? Então isso a gente vê muito essa explicação e tenta trazer quem está questionando para a fisiologia, para o funcionamento, que vem explicar tudo. Até que idade nós devemos optar por exclusividade da amamentação? Você vê, coisa interessante, quer dizer, o bebê que mama no peito da mãe, ele consegue sorver a mãe consegue ofertar, transferir para ele toda a quantidade de elementos para um crescimento saudável e integral até o 6º mês, sem a necessidade de nenhum elemento exterior, sequer a água. Então, com 6 meses de vida, o bebê mamando exclusivamente ao seio, ele tem o crescimento ideal, tanto ideal que as atuais curvas de crescimento, elas modernizaram e são baseadas em bebês, amamentação exclusiva. A Organização Mundial de Saúde adotou a curvas de crescimento de crianças amamentadas exclusivamente ao seio, que é considerado o crescimento ideal até o 6º mês. Após o 6º mês, e até 2 anos ou mais, segundo o Ministério da Saúde, esse bebê pode receber fontes de alimento complementares, mas sem deixar de entender que, por exemplo, 90% da vitamina C que o organismo precisa diariamente está presente no leite materno após 2 anos de vida. Então a gente não está falando de um contato meramente emocional, etc. A gente ainda está falando de um poder de nutrição ainda bastante grande, mas que já não corresponde às necessidades, e não só, César, como a gente está falando, não só as necessidades nutricionais do leite, mas a própria necessidade de mastigação da boca do bebê ao ingerir alimentos sólidos.
E vai criando novas complexidades alimentares que o leite materno deixa de satisfazer. Luiz, uma pergunta que a mim me chama a atenção. A partir do 6º mês, quando deixa de ser indicada a exclusividade do leite materno e começa a se introduzir novos alimentos, começa a se criar também a independência psicológica da criança? É muito interessante isso, porque o bebê foi gerado para tornar-se independente das mães. E essa independência é uma vocação que você não consegue tolir. Então, ele passa a reagir, a começar sinais que vão ficando intensificados pela vida afora, de reação contra determinações maternas, tipo a roupa que ele vai usar, tipo a comida que ele vai comer, enfim, todas as determinações maternas passam a ficar, ele passa a reagir contra elas. E isso é uma vocação natural do bebê. Né? O bebê reage contra isso. E eu creio que a gente pode estar analisando assim, a relação disso com o período que fisiologicamente a amamentação deixa de ter prioridade única, né? É verdade. O ser humano é realmente apaixonante. E o ser humano, nas suas fases iniciais de desenvolvimento, ele, além de apaixonante, é enigmático, não é, Luiz? Verdade. Nós, recentemente, tivemos uma polêmica, um assunto discutido e que a mim me pareceu um assunto bizarro para o século XXI. Foi a questão da proibição ou não proibição da amamentação em público. Eu acho, Luiz, para opinar em alguma coisa, o que raramente faço, mas vou tomar a liberdade de fazer isso junto com você, de externar também a minha opinião. A amamentação, um ato tão bonito, tão terno, tão cheio de carinho e de beleza, que proibi-la em público seria proibir, creio eu, uma das atitudes e comportamentos mais sublimes da espécie humana. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, Luiz. César, muito bem lembrado isso. O pudor também é um elemento de característica cultural, local, regional. E especificamente em relação a essa circulação dessa informação, o que a gente sabe é que foi justamente o contrário. Durante um evento, numa determinada instituição, uma mãe foi solicitada que retirasse da exposição por estar amamentando seu bebê. E isso gerou uma reação tão grande que, na época, o prefeito de São Paulo gerou uma lei que punindo, né, o estabelecimento que gerasse esse constrangimento a essa mulher, e essa lei passou a ser replicada no Brasil inteiro. No Rio de Janeiro, a multa é 4 vezes, mas do estabelecimento que constrange a mulher. A internet conseguiu virar o jogo, conseguiu transformar em informação completamente infundada, como se a mulher fosse multada ao amamentar em público. Isso, ou que estivesse proibida de amamentar em público. O que mostra o cuidado que a gente tem que ter com a rede social, que é uma informação livre, uma informação fácil e uma informação que não necessariamente precisa ser responsável, né? Ela é solta. E é uma informação que às vezes as famílias têm como adversário. É verdade. As informações nas redes sociais, elas podem ser úteis, mas elas podem ser também de uma perversidade muito grande, quando mal intencionadas ou quando mal interpretadas. É verdade, Sandro. Terminamos aqui o nosso 3º bloco, lamentando que não sejam 6 blocos ao invés de 3, porque a presença do Dr. Luiz Mussa Tavares encheu
os nossos telespectadores de informações úteis, importantes e ditas de formas belas e poéticas, como é bem dos Mussa Tavares. Muitíssimo obrigado, Luiz, por sua presença. Obrigado, César. Obrigado.